Hebreus 13, parte 1. Estudo da palavra, Deus e nós. Amados, devido à baixíssima qualidade da gravação do estudo da palavra de Hebreus 13 em live, compartilharemos apenas o áudio com as referências. Hebreus 13, eu estou com a NVI, o Vini é normalmente a NTLH. Então, seja constante o amor fraternal, contínuo, né? Isso aqui, veja, isso não é um mandamento, tá? Isso aqui faz parte, Gálatas 5, versículo 13 em diante, ele diz assim: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Então, isso não é um mandamento. Tá? Mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Aí é que carne, né, natureza humana, natureza pecaminosa. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Então, o amor fraternal, né, o amor uns pelos outros, faz com que a gente sirva uns pelos outros. Por quê? Uns aos outros, por quê? Porque Deus já supriu esse amor em nossos corações. Então, quanto mais consciente a gente tiver do nosso Senhor, né, dessa graça genuína, mais a gente vai fluir nessa situação, nessa circunstância, né? A nossa fraqueza, né, do amor que nós não temos em nós mesmos é suprido pela graça de Deus. Aí ele diz, né, toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Então, seja constante o amor fraternal. Isso é uma coisa que a gente deve estar sempre o quê? Operando. Não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticando-a que, sem o saber, alguns acolheram anjos. Então, isso aqui está se referindo, né, a Abraão, a Ló, né, que foram homens que praticaram essa hospitalidade e acabaram acolhendo anjos, né, que salvaram a vida deles. Então, isso é um exemplo para nós, né? Isso é um exemplo de acolhimento. Acolhimento. A gente não deve ignorar a necessidade dos outros, mas procurar ajudar, né? Seja da forma como a gente tem a capacidade para fazer isso. Isso fala de acolhimento, tá? Então, lembrem-se dos que estão na prisão, viu? Lembrem-se dos que estão na prisão, como se aprisionados com eles, dos que estão sendo maltratados, como se vocês mesmos estivessem sendo maltratados. Então, é exatamente isso. Quando um membro sofre, não é? O corpo sofre também. Quando um membro se alegra, o corpo participa dessa alegria também. Então, o ideal é que uns estejam ajudando, né, aos outros, haja essa mútua cooperação e não uma mútua destruição. Porque como pode, né? O pé está dando soco aí na boca e a mão tentando arrancar os olhos, beliscando, né? Não é legal, não é bom. Isso não procede do Senhor. Nós somos irmãos, nós somos membros do mesmo corpo e nesse corpo não existe denominação. O casamento deve ser honrado por todos. O leito conjugal conservado puro. Então, isso é algo, né, que é muito sério diante de Deus. O casamento é algo muito sério diante de Deus. E não deve ser banalizado e nem desrespeitado. Né? A gente deve sempre procurar usar de empatia. Então, assim, aquilo que não é bom para mim, eu não vou querer para o meu irmão. E vice-versa. Né? Então, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Os imorais e os adúlteros. Adúlteros são pessoas, né, que, além de cometerem adultério, né, ou seja, pessoas casadas que acham que podem, porque Deus é espírito, e não está ali do lado, né, pode ficar de gracejo com outras pessoas,
ter certas conversas arquivadas, guardadas, mantidas em secreto com outras, que não pode ser mostrada, né, ao cônjuge. Veja, Deus, quando fala essas coisas na palavra dele, ele necessariamente não está dizendo aqui de algo público. Ele está falando de ordem individual. Individual, 1 mais 1 acaba se tornando 2, e vai se tornando 3, e o corpo é feito de muitos membros. Então, se uma pessoa pratica algo desse nível, e ainda que as outras pessoas não saibam, Deus sabe. Deus vê. E é Ele que é o grande, vamos dizer assim, o grande cérebro, né? Ele que é o mentor, ele que é o autor e consumador de tudo no corpo, né? O corpo é dele. Então, ele vê todas as coisas, ele sabe de todas as coisas. Não adianta as pessoas estarem agindo de forma politicamente correta, porque está diante de uma sociedade, quando no seu íntimo ou na sua privacidade, ela está ali participando de coisas que não é lícito nem mesmo falar. Então, a gente deve, né, se manter olhando para Cristo, conhecendo a graça de Cristo, para que essas coisas não tenham nem mesmo lugar entre nós, quanto mais em nossas atitudes. O Senhor diz, né, que a boca fala daquilo que está cheio o coração, e logicamente, se está no coração, vai subir para os pensamentos, subindo para os pensamentos, vai para a boca, e depois a gente está praticando. Então, esse é o tipo de coisa que a gente deve, né, pedir que o Senhor nos conduza pela sua graça e nos forneça aquilo que nós não temos ainda, para que a gente possa se tornar participante de todas as coisas do Senhor. Então, mais uma vez, a gente volta para o início. Crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, que essas coisas não terão lugar, porque quando a luz chega, ela dissipa as trevas. Tudo que não está no lugar, Deus começa a colocar tudo em ordem. Como foi lá no Gênesis, né? No início, assim ele faz dentro de nós também, de forma individual, com cada um de nós. Então, essas coisas não fazem parte da conduta de um filho de Deus. E não adianta ficar se debatendo, né? Porque quanto mais a gente se debate contra defeitos, vícios e coisas que a gente tem nocivas em nós, mais força a gente está dando para essa coisa. Então, o ideal é você olhar justamente para o outro lado. Olhar para o lado que tem força, que tem poder e que é capaz de operar o poder na gente. Não ficar olhando para essas coisas. Conservem-se livres do amor ao dinheiro, viu? Conservar-se livre. Ou seja, cada vez que a gente olha para uma determinada fraqueza nossa, a gente só está dando força. É como se a gente estivesse regando uma plantinha. A gente está dando força para essas coisas. Aí ele diz, tá vendo? Conservem-se livres. Ou seja, o que é conservar-se livres? A gente simplesmente não dá nem mesmo vazão para esse tipo de coisa, ganhar ninho. Como o pastor Joseph Prince fala, né? A gente não pode impedir um passarinho de voar sobre as nossas cabeças, mas a gente pode impedi-lo de construir um ninho, não é? Então, quando a gente sentir as setas, quando a gente vê que tem coisas que estão começando a apontar dentro de nós, basta que a gente corra para Cristo, basta que a gente corra para a palavra, e aí o nosso espírito, ele é capaz de transformar da fraqueza, ele tira a força. É assim que o nosso Pai faz. Como no início, novamente, no Gênesis, né? Quando ele viu as trevas, ele não falou, né? Nossa, que escuridão. Teria ficado mais escuro ainda, né? Ele não deu força, né, para esse tipo de coisa. O que ele disse? Haja luz e houve luz. Então, a gente deve fazer a mesma coisa. Tá bom? Então, conservem-se livres, ou seja, tá vendo? Sem livres do amor ao dinheiro. Veja, não é que a pessoa não possa ter dinheiro, porque dinheiro é uma necessidade para nós e para outros. Mas o amor ao dinheiro faz com que a pessoa torne aquela coisa um ídolo. E aí a gente começa a valorizar coisas ao invés de pessoas. A gente começa a amar coisas ao invés de amar as pessoas. O dinheiro, ele serve para a gente usá-lo para amar pessoas, para cuidar de pessoas. Né? Como dizem por aí, quem ama, cuida. Né? Como é que a gente vai cuidar
só de palavra, só de boca. A gente precisa cuidar, né? Como nós falamos aqui desde o início, né? Tem coisas que são através de orações, súplicas, mas tem outras coisas que são atendidas com coisas que às vezes a gente tem. Né? Desde lá do início, o Senhor ensina, né, de forma simples. Se você tem 2 capas, dá uma para o seu irmão, divide com o teu irmão. João Batista também fala sobre essas coisas, né? Mas se a gente não tiver fundamentado no amor, a gente pode até fazer essas coisas, mas fazer com certo interesse, né? De uma postura e um reconhecimento. Mas quando a gente está firmado no amor de Deus, né? Com esse amor que foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, é o amor pelo amor, então a gente acaba fazendo essas coisas assim, acidentalmente. Né? É uma consequência da vida atuante em nós. Então, se a gente tão somente se conservar livre, ou seja, não se tornar escravo, Deus, ele vai nos dar condições, ele vai operar, né, milagres, ele vai fazer com que cada vez mais, quando a gente vai conhecendo o Senhor, cada vez mais que a gente vai se tornando participante da sua glória, obviamente, coisas extraordinárias vão começar acontecendo. Vão começar a acontecer. Mas a gente precisa fazer o quê? Continuar livres de servir a coisas, para que isso não venha a produzir em nós uma raiz diferente, uma raiz nociva, uma raiz de algo ruim, prejudicial. E a gente sabe, né, que o amor ao dinheiro, infelizmente, é algo que tem ganhado um rumo aí desproporcional nesse mundo, né? Há muito tempo. E você vê há muito tempo mesmo, porque a Bíblia ela já é bem antiga, né? E aí aqui eles já começam a fazer esse tipo de alerta. Então, conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Isso está escrito em Deuteronômio 31, 6. Logo depois de Deuteronômio 28, que é onde está descrita todas as bênçãos de Deus, para aqueles, né, que atentamente ouvirem a voz do Senhor, o teu Deus, e cumprir todas as coisas dos seus mandamentos. Veja, Jesus Cristo, ele assinalou ali o sim para nós, em todas as bênçãos de Deus. E se a gente tiver um tempinho para ir lá em Deuteronômio 28 e ler sobre isso, a gente vai ver que isso abrange uma série de coisas, desde a nossa saúde física até o nosso bem-estar financeiro. É uma vida tranquila, uma vida confortável. Veja, uma vida confortável não é uma vida fútil. Não é uma vida onde você tem mais do que o que você pode gastar, e aí você acaba gastando com coisas que são desnecessárias. Isso é que o amor ao dinheiro faz. Faz com que as pessoas acumulem muito mais do que elas podem gastar, e quanto mais elas têm, mais elas querem acumular. E por causa disso, muitas pessoas passam fome, passam necessidade, têm verdadeiras carências sérias, porque o amor ao dinheiro tem imperado no mundo. Então, que Deus possa, né, conduzir-nos de forma espiritual para que a gente possa fluir como no início de Atos, né? E em Atos, né, no início ali o Senhor mostra, né, as escrituras mostram como era lindo, né, a convivência deles. Quem tinha mais vendia e repartia os seus bens com aqueles que não tinham. Então não havia falta para ninguém. Esse é o modelo de Deus. Mas nós só vamos andar nesse modelo. Lembra lá no início como é que eles andavam? Porque o Espírito Santo tinha sido derramado generosamente sobre os corações, né? As pessoas estavam sendo completamente lavadas, né, pelo Espírito Santo. Então eu oro ao Senhor para que o Senhor possa derramar nesses dias em nós também, nossa consciência, não o Pentecostes, que isso já aconteceu, mas esse renovo, essa lavagem verdadeiramente, né, do poder do Espírito Santo sobre os seus filhos, que essa fome e essa sede de justiça seja atuante em cada um dos filhos de Deus, para que essas coisas sejam verdades para nós também. Porque certamente quando Deus começa a fazer coisas, tudo que ele faz é grande, né? Mas óbvio que tudo tem um início, né? Tudo tem um começo. Então, como o próprio Jesus disse, né, se nós formos fiéis no pouco, sobre o muito ele nos colocará.
Então, a gente não pode negligenciar os primeiros passos, né? As coisas pequeninas que as crianças podem e conseguem fazer. Então, que a gente possa crescer espiritualmente, né, como filhos de Deus, para que isso seja realidade para a gente também. E aí a gente venha dar muito orgulho para o nosso Pai, né, com atitudes verdadeiramente espirituais. Então, em 1 Timóteo, você pode ler, Vini, por favor, 1 Timóteo 6, 3 ao 10. Se alguém ensina alguma doutrina diferente, não concorda com as verdadeiras palavras do nosso Olha a Senhor, leitura da palavra pela Bíblia. nossa religião, essa pessoa está cheia de orgulho e não sabe nada. Discutir e brigar a respeito de palavras é como uma doença nessas pessoas. E daí vem invejas, brigas, insultos, desconfianças maldosas, discussões sem fim. Como costumam fazer as pessoas que perdem o juízo e não têm mais a verdade. Essa gente pensa que a religião é um meio de enriquecer. É claro que religião é uma fonte de muita riqueza, mas só para a pessoa que se contenta com o que tem. Pô, olha isso, hein? Vou até repetir. É claro que a religião é uma fonte de muita riqueza, mas só para a pessoa que se contenta com o que tem. O que foi que trouxemos para o mundo? Nada. E o que é que vamos levar do mundo? Nada. Portanto, se temos comida e roupas, fiquemos contentes com isso. Porém, os que querem ficar ricos caem em pecado ao serem tentados e ficam presos na armadilha de muitos desejos tolos, que fazem mal e levam as pessoas a se afundarem na desgraça e na destruição. Afundarem, viu? É uma areia movediça. Por isso que ele diz, conservem-se livres. Não deixem que essa raiz comece a entrar, porque uma vez que a pessoa está lá dentro, depois é só desculpa atrás de desculpa. Pois o amor ao dinheiro é uma fonte de todos os tipos de males. E algumas pessoas, por quererem tanto ter dinheiro, se desviaram da fé e encheram a sua vida de sofrimento. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, né? É isso que está dizendo, é a fonte de todos os males. Porque, no fundo, as pessoas querem verdadeiramente aquilo que diz o apóstolo João, né? Por favor, meu filho, leia aí. 1 João 2, 15 e 16. Não amem este mundo, nem as coisas que ele oferece, pois quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês, porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico, o desejo intenso por tudo que vemos e o orgulho de nossas realizações e bens. Isso não provém do Pai, mas do mundo. Então, tá vendo? Viu o que a raiz do amor ao dinheiro faz? Ela desperta o que a Bíblia chama de concupiscência. São os desejos, aqueles desejos intensos, né, pelas coisas, né, do mundo, tudo que o mundo pode oferecer. E isso é algo que é como verdadeiramente uma areia movediça. Quanto mais a pessoa tem, mais ela quer. E aí, quando a pessoa vai por esse caminho, é muito difícil ela voltar atrás. Então, o ideal é que essas coisas nem mesmo a gente deixe criar raiz dentro de nós, para que a gente não se veja enredado nisso depois. Porque, veja, como diz aqui, né? Desde que, né, contentem-se com o que vocês têm. E ali, né, onde Vini leu, né? Desde que vocês estejam satisfeitos com aquilo que vocês têm. Por quê? Porque se a gente está sendo fiel naquilo, né, o nosso coração não está posto naquilo, então o Senhor faz com que a gente vá mais degraus acima, porque Ele sabe que a gente não está com o coração naquelas coisas, né? Então Ele pode confiar a nós como dispenseiros, né, de forma que a gente venha canalizar aquilo para o bem de muitos, e não apenas de forma individual e egoísta. Porque esse tipo de coisa não procede de Deus. Então, quanto mais a gente conhece Jesus, mais a gente vai se parecer com Ele. Então, isso não vai ser problema para a gente, e a gente vai andar de acordo com a palavra. Porque no momento que eu conheço essa palavra,
e estou exposta a uma situação dessa de risco, o Espírito Santo vai fazer lembrar daquilo que é a palavra que é a verdade. Vai dizer, olha, conserva-se livre. Conserva-te livre. Não te deixe enredar por essas coisas. Porque essas coisas, né, elas só trazem coisas da mesma natureza. Né? Toda semente acaba germinando e dando os seus frutos de acordo com a sua própria espécie. Nunca os deixarei nem nunca o abandonarei. Podemos, pois, dizer com confiança, o Senhor é o meu ajudador. Não temerei o que me podem fazer os homens. Olha a confiança quando está em Cristo. Não é? Por mais que pareça desafiador e fora do nosso controle, mas nada, absolutamente nada, foge ao controle de Deus. Então, se a gente confia em Deus, o Senhor, ele vai fazer o que ele sabe fazer, que é surpreender a gente e trazer cativo, né, o cativeiro. Ele pode, ele tem o poder. Isso veja, olha como a palavra de Deus é a lei de Deus, e muito bem fundamentada. Essa palavra está em Salmo 118, no versículo 6. Tá? Então, o autor aqui de Hebreus, o escritor de Hebreus, está passeando nas escrituras como nós fazemos, né? Então, a gente vê que o nosso pai, quem ensinou, é o mesmo espírito, né? E que ensina isso já há muito tempo. Só que, por a gente não ter recebido um ensino, né, que nos conduzisse a esse tipo de coisa, a gente acabou ficando letárgico, né? Ou seja, demorado em compreender as coisas espirituais. Porque se nós fôssemos ensinados desde pequenininhos a passear dessa forma nas escrituras com o Espírito Santo, a gente já dominaria toda a palavra de Deus e teríamos aí munições, né, de sobra para a gente poder usar nas nossas batalhas, né, do dia a dia, porque a gente é afrontado tanto dentro quanto fora, né? A gente tem uma batalha na mente e temos também batalha fora, porque o maligno, né, ele usa aí tudo que ele pode, exatamente, por todos os lados. Ele usa tudo que ele pode, um pouco mais, para poder fazer a gente perder as nossas esperanças, perder a confiança em Deus, né, nos desviarmos da nossa fé e ficarmos por aí à deriva. Mas se nós nos atentarmos, né, à nossa herança, ao que diz o Testamento, e o Testamento é esse, a gente não vai cair, né, nessas lorotas antigas, que são tão antigas quanto ele, né? Então, a gente precisa aprender a seguir o nosso Senhor, né? O que é o Senhor? O Senhor é aquele que manda, né? É aquele que domina, que tem a autoridade maior, majoritária sobre os demais. Então, né, é fácil, né? Muitas vezes a gente aceitar Jesus como Salvador, mas como Senhor, aí a coisa já fica, né? A gente geralmente leva muito tempo para a gente poder aceitar esse tipo de autoridade, né? De domínio. Ele não é nosso garçom, tá, gente? Ele é nosso Senhor. É diferente. Então, lembrem-se dos seus líderes que transmitiram a palavra de Deus a vocês. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Aqui ele está se referindo, né? Essa carta é aos Hebreus, então ele está se referindo aos homens, os heróis da fé, que no capítulo 11, né? Ele lista, né? Ele está listando ali os heróis da fé. Então está se referindo a essa galera aí, tá bom? Para imitar essa fé, né? Para a gente seguir o exemplo deles na fé. Não é para a gente imitar a fé de um irmão que está lá na igreja, né, que tem fé para fazer isso, aquilo, outro. A gente não sabe a intimidade dessa pessoa com Deus e a gente também não sabe se aquilo verdadeiramente como que é. Né? Mas a gente sempre acha que o jardim, né, o quintal do vizinho é mais verde, mais florido que o nosso, e aí a gente começa a querer olhar demais para o jardim do outro e esquece de cuidar do nosso, não é verdade? E aí a gente acha que as coisas vão acontecer assim, de repente, né? Mas não é, tá? Tudo é um processo. Ele diz, né, observem bem o resultado da vida que tiverem e imitem a sua fé. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre, viu? Jesus não perdeu o poder dele, ele continua sendo o mesmo, tá? Jesus é Deus, então ele não perdeu o poder, ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e para sempre. Agora, quem não tem se mantido, né, nessa constância de Deus somos nós.
né? Como nós temos insistentemente falado aqui. Se nós estivéssemos sendo ensinados, desde o momento que a gente nasceu do alto, a fluir no espírito, né? Crescermos espiritualmente, para que a nossa herança nos seja dada, né? A posse da nossa herança, como diz em Gálatas, né? Enquanto o herdeiro permanece criança, ele fica sob a guarda de tutores. Mas quando ele atinge a idade proposta pelo pai, então ele passa a ter o controle, né, da sua herança e ele mesmo passa a usufruir daquilo, né? Manusear aquilo. Então, se a gente ainda não está vendo poder, é porque tem muita criança e ninguém, né? Está faltando aí adulto para poder, espiritualmente falando, tá, gente? Eu não estou falando de forma biológica, por favor. Não estou chamando aqui ninguém de criança, tá? Vamos fazer aqui, né, uma correção adequada, tá? Eu não estou chamando ninguém de criança, tá bom? Não estou dizendo que as pessoas adultas aí são crianças. Eu estou falando com relação à idade espiritual, tá bom? Espiritualmente falando. Porque se nós já tivéssemos atingido a maturidade espiritual, então nós estaríamos operando, né, nos dons do Espírito. Então, é por isso, tá? Que hoje em dia o poder do Espírito ainda não está como era para ser, né? Porque Jesus Cristo continua sendo o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Então, tem alguma coisa que está descompassado, né? Vamos dizer assim. Então, não se deixem levar pelos diversos ensinos estranhos. Olha que esse versículo aqui é um versículo muito interessante, tá? Olha a linguagem, né, desse escritor aos Hebreus. Como a gente está aprendendo desde o início, né? Ele tem uma linguagem muito figurada, uma linguagem muito própria, né, dos termos hebraicos, né, dos termos judaicos. Olha que interessante como ele fala, Vini. Depois eu vou querer saber como está na sua versão e como está na NVT também, porque é muito interessante. Olha só. Não se deixem levar pelos diversos ensinos estranhos, ou seja, diversos ensinos estranhos. É bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça e não por alimentos cerimoniais. Olha que mistura. Então ele está dizendo que para o nosso espírito, tá? Eu estou aqui destrinchando isso para vocês, tá? Ele está dizendo o seguinte, ele está dizendo que os ensinos estranhos são os alimentos estranhos. Está falando aqui de alimento espiritual. Aí ele diz que a graça é o alimento que fortalece o nosso coração, ou seja, o ser que está no nosso coração. Porque isso é uma forma, tá, deles falarem, né? Fortalecer o nosso coração. Ou seja, o ser que está no nosso coração, que é o novo coração dado por Deus, no qual habita o homem interior, que é o nosso espírito. Então, esse homem interior, ele só é bem alimentado quando ele está sendo alimentado pela graça, e não por ensinos estranhos. Aí ele diz, né? E não, ainda complementa, e não por alimentos cerimoniais. Então, veja, esses homens aqui, quem estava falando sobre isso, era alguém que estava debaixo, né, que tinha conhecimento e era também desse povo, né, o povo judeu, e praticava, né, todos esses ritos aqui, essas cerimônias, né, que os judeus praticavam. Como que está aí, Vini, na sua versão, meu bem? Não se deixem levar por ensinamentos diferentes, estranhos. Tiram vocês do caminho certo. É bom sermos espiritualmente fortes por meio da graça de Deus. Ô, Glória, como é que é? É bom sermos espiritualmente fortes por meio da graça de Deus. Olha aí, tá vendo? Eu nem conhecia a sua versão. Aqui está falando nosso coração, mas você vê que é uma forma deles falarem, ou seja, espiritualmente, viu? Eu não conhecia a sua versão. Eu não fiz a comparação dessa versão, mas o Espírito me pediu, né? Me impeliu aqui para fazer a comparação entre as versões. Então, você vê, tá vendo? É o Espírito que está ensinando, viu? A fonte não é a natureza humana aqui. A fonte aqui é o Espírito. Então, ele viu como ele domina? Ele sabe como está escrito em cada versão. Então, todas as versões são permitidas por Deus para ensinar as pessoas de acordo com o seu crescimento espiritual. Termina, Vini, por favor. Nossa, que interessante. Não conhecia.
e não por meio da obediência a regras sobre alimentos, pois os que obedecem a essas regras não têm sido ajudados por elas. Aí, viu? Porque, lembra o concílio de Jerusalém? Eles não ensinaram isso, não passaram. Foram as três coisas, né, que eles recomendaram aos gentios, né? É não comerem alimento com sangue, né? Porque a carne, né, com sangue, porque é no sangue que está a vida, né? E não comer também alimentos oferecidos aos ídolos e também abster-se das imoralidades sexuais. Lembra? Foram as três coisas que eles recomendaram a Paulo, né, que recomendassem essas coisas a quem ele ensinasse. Mas o apóstolo Paulo, movido pelo Espírito, ensinado por Jesus glorioso, né, ele já sabia que receberia, quer dizer, na realidade ele não sabia, né, mas o Senhor guiou ele por esse caminho, revelando posteriormente, gradativamente. A gente está lendo Atos dos Apóstolos e a gente vê, né, que o apóstolo Paulo, ele iniciou praticando determinadas coisas e ele terminou negando negando não, mas dizendo a real a real importância de cada coisa. E ele terminou falando, né, que ele não foi com relação ao batismo, ele disse, eu não fui enviado por Cristo para batizar, e ali também nas cartas dele, né, em Coríntios, ele fala sobre os alimentos sacrificados. Por que que devemos nos abster dos alimentos sacrificados? De acordo com a nossa consciência ou a consciência de um irmão fraco na fé. Então, ele riscou essas duas coisas da liberdade dos cristãos, né? Quando Cristo diz que torna puro todos os alimentos. Então, o apóstolo Paulo faz uma repaginada ali, através do Espírito Santo, sobre aquele ensino de Jesus, sobre a tradição dos judeus, né? Quando ele diz, gente, não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas é o que sai, porque o que sai do homem vem do coração. O que a boca fala, porque está cheio o coração, e o coração do homem está cheio de quê? De adultério, de roubos, disso, daquilo, e daquele começa a citar aí o que está no coração do homem natural. Então, quem ensinou dessa forma como hoje nós lemos foi o próprio Espírito Santo, foi o próprio Cristo glorificado para o apóstolo Paulo, e ele, assim, transcreveu essas coisas para nós, né? Então, nós temos aqui fazemos um paralelo aqui com o que está escrito, e aí nós vemos, né, que essa carta aqui de Hebreus, apesar de não ser intitulada pelo apóstolo Paulo, mas nós sabemos, se não foi ele, foi alguém que aprendeu com ele, né? E os ensinos são sobre a graça genuína de Deus. Então, quem recebeu essa graça foi o apóstolo Paulo. Então, se não é ele, certamente é um dos discípulos dele. Né? Isso, mais uma vez, nos remonta a esse raciocínio. Né? Não, enfim, não que faça alguma diferença quem escreveu. O que importa é que foi Deus, foi o Espírito Santo, né? Para que hoje nós pudéssemos aprender, para que hoje a gente pudesse ser fortalecido nessas coisas. Meu filho, como é que está na NVT, por favor? Versículo 9. Portanto, não se deixe atrair por ensinos novos e estranhos. A força de vocês vem da graça de Deus. A força de vocês vem da graça de Deus. Então, ele está falando o quê? Vocês o quê? Filhos de Deus, espíritos. Continua, filha. Vem da graça, tá? A força vem da graça. Não é de nenhum outro ensino. E não de regras sobre alimentos, que em nada ajudam aqueles que as seguem. Viu? E não em regras de alimentos, que nada ajuda aqueles que o seguem, viu? Tem um caráter, né? Um rigor contra o corpo, mas é só aparência. Isso não ajuda. Então, é aquilo que esse mesmo autor, né? Esse mesmo escritor fala ali no início, né? Em Hebreus 5, no capítulo 5. No capítulo 5, né, ele fala, né, que são essas coisas, são os princípios elementares, são aquelas coisas básicas de anteriormente, né, que não tem, só tem apenas aparência de santo, né, mas não tem poder contra o pecado, contra a força do pecado que atua, né, no ser humano. Então, você vê, né, que estamos falando aqui da mesma coisa. As versões, elas são excepcionais, porque são traduções, né, do grego e do hebraico, que cabe ao tradutor escolher uma palavra, né, dentre várias palavras que são sinônimas, e colocar de acordo ali com a linha que ele está
a forma como ele está traduzindo, veja. Então, isso não torna a escritura, como é que eu posso dizer, falsificada, tá? Adulterada. Não. É apenas, porque a Bíblia, ela é um livro vivo, né? São palavras vivas. Então, elas estão sempre o quê? Se movimentando, tá bom? Então, a gente vê que estamos falando da mesma coisa. O Espírito já tinha me passado aqui, né, com relação a isso, e aí o Vini vem e fala, e aí a outra NVT, né, a NTLH, fala explicitamente, né, que é o Espírito, e a sua também, né, já que é a NVT também, né? A graça é a força. Não, não fala no Espírito, não, né? Não. A força de vocês vem da graça de Deus. A força de vocês, ou seja, mas aí a gente sabe, né? Inclusive o Espírito já tinha me falado, né? Que esse coração fazia menção ao novo ser, ao ser nascido do alto, né? Que foi nesse novo coração que Deus cumpriu ali o que está escrito em Ezequiel. Ezequiel 36, tá? Sobre o novo nascimento, que Deus daria um novo coração e colocaria um novo espírito. Ou seja, quando o perfeito amor chega, ele expulsa todo medo, né? Então foi isso que o Espírito Santo fez. Ele meteu o pé naquele valente que estava ali, né? Usurpando aquele lugar, aquela casa, e tomou conta, tá bom? Eu lhes darei um novo coração, colocarei em vocês um novo espírito. Removerei seu coração de pedra e lhes darei coração de carne. Então, viu? Um novo espírito, tá? Ou seja, significa que o espírito que estava ali não era o espírito certo. Como Jesus. Aí a gente volta lá para o que Cristo fez. Olha como Cristo é perfeito. Gente, não tem ninguém mais espetacular que Jesus Cristo. Cara, não tem. Não tem. Quando Jesus estava expulsando demônios, ele estava expulsando demônios de um homem. O que é que ele disse? Que o valente, mas bem armado, né? Bota para correr, né? E ele ocupa ali aquele lugar. Ele está falando de quê? Que casa que ele estava falando? Está falando da gente. Está falando do ser humano. E ali em Ezequiel, fala que ele vai dar um espírito novo. Vai, né? Um espírito novo significa que... Aí vai ter gente que vai dizer assim, então significa que o espírito, que as pessoas tinham um espírito. Tinha um espírito antigo, mas não foi dado por Deus não, tá? Que aí o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios 2, o espírito procedente de Deus. Entende? E não do mundo. Um que procede. Aí tem o espírito que procede de Deus e tem o espírito que procede do mundo. Você consegue compreender? Então, o espírito que procede do mundo é aquele que Jesus estava expulsando, tá? Não é o espírito de Deus. Veja, Deus não dá espírito imundo para ninguém, tá, gente? Deus não tem nada imundo para dar para ninguém. Tudo que Deus dá é limpo, é puro, é maravilhoso, tá bom? Então, isso não procede, tá? Então, o ser humano, o espírito que habita ali no ser humano, o ser humano não nascido ainda do alto, é o espírito do mundo, tá? O espírito das trevas. Então, vocês me perdoem, tá? Para quem aí não consegue compreender isso, espero que vocês possam voltar aí as lives aí para vocês poderem compreender melhor, ou então deixem as perguntas, mas, tá? As pessoas naturais, elas precisam receber Jesus. Isso é a nova aliança, essa é a aliança no sangue de Cristo, é a aliança que salva. É a aliança que salva. Inclusive, nós vamos falar sobre isso aqui, que também está fundamentado no Antigo Testamento. Então, é isso que salva o homem, tá? Então, não, tá? Me perdoem, mas, assim, nem todos vivem aí manifesto, né? Assim, tipo, né? Rangendo os dentes e como aquela... Não, tá? Mas se comportam... Sofisticados, digamos assim. Digamos que eles se sofisticaram na hierarquia. Exato, Vini. Civilizaram-se. E tudo isso faz parte do engano, para fazer com que as pessoas achem, né, que elas são elas mesmas, né? E que elas são livres para fazerem aquilo que elas querem. Mas, na verdade, não. A alma, ela foi... Cara, tem uma versão que fala... a VFL, a versão fácil de ler. A VFL, ela faz uma tradução muito interessante daquela hora que que Deus fala assim para Caim, o pecado bate a porta, mas cabe a você dominá-lo. Aí a versão da VFL, né, que faz a tradução do hebraico, é muito interessante, diz que o pecado está como um demônio pronto para te atacar. Como um demônio pronto para te atacar. Ou seja,
Quando o homem caiu, o espírito maligno começou a fazer habitação no homem. Entende? Foi ele que começou a dominar o homem. Então, assim, é muito interessante as versões exatamente por isso, porque nós não temos, né, os manuscritos, e mesmo que eu tivesse, eu não sei falar hebraico, né, então não adianta nada. Então, assim, os estudiosos, né, as pessoas que sabem verter, né, traduzir essas línguas, tanto o hebraico quanto o grego, eles podem, né, encontrar várias palavras, né, que aquilo era símile, né, era sinônimo. Então, veja bem, então a partir daquele momento ali, o que Deus estava dizendo? Olha, tem um demônio que está pronto a te atacar e não deixar você fazer a sua vontade. Que aí o apóstolo Paulo diz, o querer fazer o bem está em mim, mas eu não consigo. Porque o pecado que está em mim é que me faz, né, fazer a coisa errada. Eu queria fazer o bem, mas o bem que eu quero fazer eu acabo não fazendo. Mas o mal que eu não queria fazer é isso que eu faço. Ou seja, ele está dizendo a guerra das duas naturezas. Foi aquilo que lá do início Deus disse. Olha, cuidado que o demônio ele está aí à porta. Então, olha que coisa interessante, né? Esse autor aqui está falando que os ensinos são alimento para o espírito. Em suma, ele está dizendo isso, tá? Que esses ensinos são alimento para o nosso espírito. Então, tomem cuidado com como vocês estão se alimentando, né? Onde vocês estão indo se alimentar, para que o espírito de vocês não vomite, né? Ao invés de sair satisfeito, né? Então, pode trazer aí alguma dor de barriga, uma coisa assim, né? Um revertério, coisas desse nível, os quais não têm valor para aqueles que os comem. Nós temos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. Ou seja, as pessoas que ministram no tabernáculo, lembra que a gente leu anteriormente nos outros capítulos de Hebreus? Para entrar no Santo dos Santos, o sumo sacerdote só podia entrar uma vez por ano. Então, desse altar que nós comemos, uma pessoa humana, natural, não pode entrar. Não pode. Então, para você entrar, você precisa nascer de novo.